Então, já Gênesis 26:1. Situações de crise sempre houve. E não é a crise que determina o homem e a mulher de Deus. Nós temos que pensar desta forma porque aconteceu exatamente na Bíblia a mesma coisa. Aconteceu nos tempos de Abraão, aconteceu agora e vamos ler nos tempos de Isaac. Em Gênesis 26:1 diz: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Não deixas ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. O que é que Isaac fez? Obedeceu. E depois de obedecer, vamos aqui ao versículo número 12. E diz: E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 ou cêntuplo de medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. Eu quero que você entenda que havia um período de seca. Semear numa terra seca não resulta. Mas semear numa terra de seca com Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença que Deus disse que o ia abençoar. A nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Confiar num Deus que tudo pode e tudo faz a nosso favor. Nós temos que confiar nele. Depender dele. Tem muito a ver com a mensagem que eu vos trago hoje. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigada, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta. És tu que nos abençoas sempre, no nome de Jesus. Amém. Então, podemos semear não, sentar. Semear, já semeamos. Vamos abrir em Gênesis 1:1. O título para a mensagem é Nada. Nada. Não é nada de nadar, mas nada de nada. Eu cada vez que ouço este título fico sempre a pensar o que é que Deus quer dizer, o que é que Deus quer. Portanto, Pai, eu te peço em nome de Jesus, sejas tu a falar e não eu, em nome de Jesus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
Uma das teorias que existe do Big Bang é que realmente houve, através de explosão que aconteceu e que fez propagar e criar todo o universo. Eu mostro-vos a explosão e criou Deus os céus e a terra. Deus está habituado a trabalhar no nada, no vazio, no completamente vazio. Nada, não existe nada. Muitas pessoas pensam, então, e agora? Como é que vai ser? E agora? O que é que vai resultar? E agora? Como é que fazemos? E agora? Eu tenho que arranjar uma solução. E nos esquecemos do próprio Deus que está habituado a trabalhar com nada. Deus criou assim o planeta do nada. Não pode Ele, do nada, a situação em que estamos a passar, fazer Ele criar alguma coisa. Este planeta tem um tempo contado. Tem um determinado tempo para este planeta poder viver. As pessoas sabem que, pelo menos é o relato bíblico e segundo a Bíblia diz, que vai chegar um tempo em que virão novos céus e nova terra. E tudo vai ser mudado. Então, se é assim, então o que é que nós estamos a passar agora? Que situação nós estamos a passar? Que provas nós temos? Eu creio que é o tempo nós aprendermos a andar com Deus. A Bíblia fala que vem tempos trabalhosos. Realmente, em certos sítios do mundo, os tempos já são muito trabalhosos e muito difíceis. Para aqueles que pregam o Evangelho. Inclusive, em Israel, atualmente Israel, que sempre foi um país que permitiu que os cristãos frequentassem e fossem lá e fizessem cultos lá e tudo mais, agora querem proibir esses cultos. Jesus disse que seriam perseguidos por causa do nome de Jesus. Nós temos que entender que os tempos estão-se a aproximar. Mas que tempos são esses? Tempos onde a glória de Deus vai ser mais forte do que alguma vez foi. Tempos onde nós vamos ver realmente com os nossos olhos o poder de Deus a atuar sobre pessoas, sobre circunstâncias, sobre tudo mais. Mas assim como Jesus disse, estes sinais só seguirão aos que crerem, só aqueles que crerem vão poder ver estes sinais. Só aqueles que crerem realmente num Deus que pode fazer todas as coisas. Então vão ver situações ser mudadas nas suas vidas. Onde não havia nada, Deus criou um tudo. O que é mais impressionante é que Deus criou a terra, os céus, tudo o que não é lá, com uma precisão incrível, de uma forma incrível. O único planeta habitável do sistema solar. Exatamente, o planeta está à distância exata do Sol, para que não seja muito frio nem muito quente. O planeta tem, à volta do planeta, uma espécie de uma cobertura que evita que asteroides e pequenas pedras e tudo mais que viajam pelo planeta entrem no planeta Terra e o destruam. É impressionante como Deus fez todas as coisas. Agora pense um pouco. Se Ele fez a Terra assim, habitável, para que nós possamos hoje estar a respirar nela,
pode Ele fazer tudo o resto em nós? Você pode perguntar, e Ele vai querer? Você conhece alguém que matou o próprio filho por outra pessoa? Eu não conheço. O único que eu conheço é o nosso Deus e Pai, que por amor a nós deu o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, se um Deus todo-poderoso, capaz de construir planetas, sistemas, universo e tudo mais, se não se preocupa com cada um de nós, não se preocupa com as nossas vidas, como nós estamos a passar, o que estamos a passar no momento? Jesus ir à cruz não foi por acaso. Foi preparado por Deus para que isso pudesse acontecer. Por isso é que a tentação do diabo veio a Jesus para ver se ele mudava de atitude, mudava de forma de estar, a ver se desobedecia a Deus. Ele próprio, Jesus, dizia: não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele estava em obediência ao Pai. E nessa obediência, ele foi chamado Nosso Senhor e Salvador. Por causa dessa obediência. Deus o exaltou e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Deus o exaltou por causa do que ele fez por nós. E mesmo assim, a Bíblia diz que Deus semeou Jesus para que pudesse colher mais filhos. Semeou um filho para que pudesse ter mais filhos. Nós não conseguimos pensar em imensidão de Deus. Eu, pelo menos, reconheço o seu poder, reconheço que Ele é grande, reconheço que Ele pode fazer tudo. Em nome de Jesus, Ele pode fazer tudo. Mas não consigo imaginar a dimensão dele. Eu acredito que Ele possa fazer tudo, mas há alturas em que eu próprio vacilo. E agora, perante as circunstâncias, como é que vai ser? E agora, o que é que vai acontecer? Eu não quis meter o título da mensagem, ou antes, não queria colocar o título da mensagem que pus. O título é Nada. Eu não queria pôr esse título, queria pôr outro título diferente. E Deus continuava-me a dizer: nada. Nós na vida temos duas opções: ou obedecemos à direção divina, ou obedecemos o que é que Deus quer, ou fazemos a nossa própria vontade. E fazendo a nossa própria vontade, estamos sozinhos. Agora, cada vez que obedecemos, exatamente como Abraão fez, Isaac fez, garantidamente que somos abençoados. Por isso é que o título da mensagem é Nada segundo a vontade divina, não segundo a minha vontade. Você pode pensar, nada, mas que título? Parece nada. É isso mesmo que Deus quer que você pense. Porque cada vez que nós pensamos em nada,
realmente estamos a ser abençoados. E você diz, nada? Sim. Cada vez que você ocupa a sua mente com os problemas que está a passar, com as situações que está a passar, pior você fica. Mas se você não pensar em nada, vai ser abençoado. Como é que vivemos nesta? Passando de problema para problema, ou vivendo uma confiança no Deus Todo-Poderoso, que nos quer ajudar em todas as fases da nossa vida, em todo o caminho, para que nós reconheçamos o poder dele, que ele é capaz de fazer tudo. Eu sei que a vida às vezes não é fácil. Eu sei que há circunstâncias que vêm até nós que nos tentam mandar abaixo, que nos tentam desistir, que nos tentam agarrar até e agora, e agora. E eu acho que o diabo agarra e quando chega a essa altura acho que ele ainda tenta colocar mais coisas, carregar mais coisas, fazer, mostrar-nos a nós que mais coisas é impossível. Mas nós temos um Deus que diz que tudo é possível àquele que crê. Jesus disse, seja Deus verdadeiro e todo homem mentira. Então vamos acreditar em quem? Vamos confiar em quem? Problemas, nossa mente, no que estamos a viver, ou num grande e poderoso Deus que nos ama? Deus nunca disse que seria fácil. Mas uma coisa Ele nos garantiu. Eis que estou convosco até à consumação dos séculos. Haja o que houver, eu estou contigo. Em minha casa eu tenho um papel pendurado, que se calhar em casa de alguns cristãos está, que é pegadas na areia. E então as pegadas na areia, vê-se 2 pares de pegadas, 2 pessoas a andar, fosse 2 pessoas que andavam, e chegava a uma altura só aparecia um par de pegadas. E então era um homem que estava a andar com Jesus e falando e andando na areia. E esse homem olhou para trás e diz, Jesus, coisa estranha. Há 2 pares de pegadas em todo o caminho, mas quando as coisas estavam piores, eu só vejo um par de pegadas. Então, mas tu deixavas-me sozinho? E Jesus respondeu, não, eu nesta altura estava a andar contigo ao colo. E é isto que nos esquecemos às vezes. Que Deus está para nos apoiar, para nos amar, para nos ajudar. Mas se não acreditarmos nisso, vamos perder e ganhar. Eu quero vos mostrar um homem que passou por uma circunstância, um homem de Deus, no Novo Testamento. Vamos a 2 de Coríntios 12, 7. 2 de Coríntios 12, 7. Quem é este homem? Paulo é este homem. 2 de Coríntios 12, 7. Paulo escreve a carta ao Coríntios e desabafa. Desabafa sobre o que está a acontecer na sua vida. E nós temos que entender que este é um homem de Deus. Um homem que deixou tudo na vida por causa de Deus. Ele era judeu, um alto cargo dentro do judaísmo, e aparece-lhe Jesus, caminho para Damasco.
Jesus lhe pergunta: por que me persegues? Ele cai no chão e diz: eu te persigo, mas quem és tu? Como é que eu te persigo? Ele disse: eu sou Jesus, e cada vez que persegues um destes pequenos, me persegues a mim. O homem que perseguia os cristãos da altura, agora se torna um homem perseguido, chicoteado, preso. Mas fora isso, ele passa por situações espirituais muito mais fortes do que nós possamos pensar. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações que foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim que não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele disse-me: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, por quanto estou fraco, então sou forte. Houve alturas da minha vida que eu tive que agarrar, ficar quieto, ficar sossegado, chorar sozinho e buscar a Deus mais do que qualquer outra vez. E eu penso que quando cada pessoa está fraca, acho que é a altura de buscar mais a Deus. Não é fugir de Deus, é buscar mais a Deus. Para que o próprio poder de Deus nos encha da sua presença, do seu amor, da sua paz. E possamos vencer mais um dia das nossas. Paulo dá uma descrição de que ele estava a passar por uma fase complicada da sua vida. E orou a Deus e Deus disse: minha graça te... Você sabe que ela é a graça de Deus? É o favor que nós não merecíamos que Jesus fez na cruz. O que ele fez nos basta. Você sabe quando Jesus morreu na terra, sentiu-se terremotos em todo lugar da terra? O Filho de Deus tinha acabado de ser morto pelos homens. Por isso é que Jesus, Senhor, não lhes imputes este pecado por estarem a crucificá-lo, porque ele estava a morrer por aqueles que o estavam a crucificar também. Eu vi um testemunho de um muçulmano. E ele dizia, o muçulmano, que não podia duvidar da sua fé. Inclusive ele entrou em ponto tal que ele ia e orava mais vezes que os outros e tudo mais. Eles têm que orar 3 vezes ao dia, ele orava 5. Ele lia, ele tudo mais. Ele agarrava-se, ele chegou a uma altura de pôr em dúvida tudo. E Jesus lhe apareceu. Ele dizia, mas quem és tu? Eu sou Jesus. Mas tu dizes que me perdoas. Mas o Alcorão diz que eu não tenho perdão. Mas eu sinto-me perdoado. Muitas das vezes nós não entendemos. Não entendemos que Deus morreu por todos,
foi só por aqueles que agora aceitaram Jesus ou por aqueles que podem vir a aceitar. Deus morreu por toda a gente. Jesus foi crucificado por toda a gente. Então todos têm direito a aceitar e a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e mudar as suas vidas. Mas para isso tem de haver decisão. Assim como eu vos digo, veja o que ele diz aqui no versículo 10. Na última parte do versículo diz: porque quando estou fraco, então estou forte. Isto também é uma decisão. Você vai ficar confuso. Decisão. Até se eu estou a passar por situações em que estou fraco, como é que eu posso decidir ser forte? Ou você confiar em Deus, você está a decidir ser forte. Ou você não deixar olhar para as circunstâncias e não deixar que as circunstâncias se tornem maiores do que você. Você está a acreditar que Deus pode mudar a mesma coisa que Ele fez o planeta Terra. Haja luz e houve luz. Há circunstâncias da nossa vida, eu não diria só circunstâncias, eu diria todas as circunstâncias da nossa vida. Só Deus nos pode ajudar. Nas últimas semanas eu disse que eu tenho orado mais por causa de resolver coisas que eu não sabia fazer e que eu gostaria que corressem bem. Eu pedia ajuda a Deus e coisas de trabalhos manuais, por assim dizer. Eu estava a arranjar uma coisa em minha casa. Eu pedi ajuda a Deus. Ele me ajudou. Então, quando eu não estou fraco, realmente eu estou. Porque tenho a presença de Deus que é mais forte que eu. Quando as coisas não estão a correr como nós queremos, sempre podemos recorrer a Deus, que Ele é mais forte que nós. Nos pode ajudar muito mais do que nós. É que Ele dizia, quando estou fraco, então sou forte. Porque a presença de Deus nos direciona, ajuda, abençoa, todo lugar. Não olhe para as circunstâncias como sendo maiores e que você não vai conseguir ultrapassar. Olhe para as circunstâncias e diga a elas quão grande é o seu Deus. Ainda hoje ouvi uma música cristã que dizia quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Você pode dizer, mas não me aconteceu isto, não me aconteceu aquilo. Oh Deus, você acreditou em Deus. Você confiou em Deus e nunca duvidou. Porque duvida é semelhante à onda do mar. Não pense que tal homem vai receber alguma coisa assim. Então como é que se faz isso? Como é que se acredita de uma forma tal? Ouça, sabe qual é a vantagem de estar fraco? É que você não tem um lugar para onde recorrer. Não tem formas, não consegue ir buscar forças a si próprio porque você está fraco. Então, só lhe resta confiar em Deus. Para que do nada aconteça algo de bom. Nunca se esqueça que Deus o ama. Quer o melhor para si. Mas entenda uma coisa. É segundo a vontade dele e não. Houve alturas da minha vida que eu queria que as coisas corressem de uma determinada forma.
e não correram. E eu estava triste, eu disse, mas porquê que não? Mais tarde, vim saber porquê. E eu percebi porquê. Deus já tinha preparado um caminho para me abençoar de outra forma, não daquela que eu estava. Mas em todo o caminho, Deus me foi provando. Quando eu tinha dinheiro para receber de algum lado, uma pessoa que me devia, e Deus dizia-me para estar quieto e sossegado. Eu não entendia. Ainda agora, Ele me diz, está calado, estar quieto, está sossegado. Deixar Ele fazer o que tem a fazer. Para que Ele possa dizer na minha vida, haja luz. Para nós, como humanos, às vezes é difícil ver isto. Difícil entender que Deus está no controle. Que Ele vai fazer. Que Ele vai abençoar. E Ele ama. Mas só assim, nós verdadeiramente nos tornamos mais que ao confiarmos em Deus plenamente e esperar nele tudo acontecer. Entenda que debaixo deste céu há uma altura para tudo, uma altura para viver, uma altura para morrer, uma altura para comer, uma altura para descansar, uma altura para trabalhar. Temos que entender, conhecer os tempos para que possamos fazer tudo. Há alturas em que Deus me toca para ficar completamente quieto e sossegado e não mexer em coisas. Há outras alturas que Ele me diz, vai, faz. E eu não posso ficar parado. Tenho que mexer. Porque quando estou fraco, então estou forte. O poder de Deus habita em nós. Vamos tornar isto mais prático. Eu vou-vos dizer uma coisa. O que é que você quer? O que é que você realmente quer? Você já orou a Deus sobre essa? Já pediu a Deus sobre? É isso que você quer? Ora a Deus, peça, confia nele. Não deixe de dizer todos os dias, Pai, eu já tenho. Eu já tenho aquilo que eu tenho. Porque ao você dizer isso todos os dias, você está a agarrar e tirar da sua mente as impossibilidades e está a dizer a Deus, Pai, eu confio em ti. Eu sei que tu podes. Sei que tu. Então, eu quero, como TPC, você sabe o que é TPC? Trabalho para casa. E ficar quieto perante Deus. Você tem alguma coisa, está a passar alguma coisa na sua vida, exponha isso para e lhe diga, este é o que está a acontecer na minha vida, mas tu já o sabes. Ajuda-me. Diz-te que agora estou fraco. Diz-te. Você vai ver a sua vida se transformar. Você está a depender de Deus, não das suas capacidades, da sua inteligência, do que você acha, mas plenamente e unicamente para que do nada venha a glória de Deus. Amém. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui em nome de Jesus. Amém.
Demos lá os nossos olhos, vamos dizer, Pai, o teu poder é imenso. Eu reconheço isso. Basta olhar para os céus. Como é possível? Nós temos hoje mais informação que alguma vez tivemos e conhecemos como é que os outros planetas são. E olhando para o nosso, tão bonito que ele é, tão imensamente perfeito ao mesmo tempo. Minha vida está nas tuas mãos, pois eu a entreguei a Jesus. Eu dependo de ti e creio em ti. E sei que só tu és capaz de mudar as circunstâncias na minha vida. Ações que eu não estou a gostar, que eu gostava que mudassem. Só tu me podes abençoar. Pai, eu dependo de ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. No nome de Jesus. Muitas.